De repente, um raio atinge o prédio onde você está. A energia percorre fios, estruturas, o solo, mas, surpreendentemente, você não sente nada, nenhum choque, nem calor, nem vibração. Isso não é nada sobrenatural. É o princípio por trás de uma das invenções mais engenhosas da história da eletricidade e da genialidade de um cientista, a magnífica gaiola de Faraday. Um conceito que parece mágico, mas que opera com princípios explicados pela física. E o mais fascinante está de alguma forma ao seu redor neste exato momento, no seu carro, no seu micro-ondas, até mesmo no elevador que você usa todos os dias. Hoje, vamos abrir as portas desse princípio extraordinário que nos protege de forças invisíveis como a eletricidade. Vamos voltar ao século XIX, numa época em que o conhecimento sobre a eletricidade ainda era um mistério envolto em muitas dúvidas e experimentos improvisados. E no centro disso tudo, estava um gênio que nunca teve uma educação formal, mas que transformou o mundo com sua mente brilhante e inquieta. Michael Faraday. Prepare-se para entender por que seu nome está eternamente ligado à eletricidade e como mais uma de suas descobertas continua salvando vidas, facilitando comunicações e desafiando até mesmo ataques cibernéticos. Em janeiro de 1836, Faraday realizou experimentos no Royal Institution para explorar a natureza das cargas elétricas em condutores. Ele construiu uma estrutura de madeira de 12 pés quadrados, cerca de 3,6 metros, suportada por pernas de vidro para isolamento, com paredes de papel e uma malha de arame. Eletrizou a estrutura e passou 2 dias dentro dela, usando eletroscópios, velas e uma bola de latão suspensa por um fio de seda para estudar o comportamento da carga. Seus experimentos mostraram que a carga elétrica residia apenas na superfície externa do condutor sem afetar o interior. Isso confirmou que um campo elétrico externo não penetrava o interior de um condutor, protegendo-o de interferências. Esse princípio, conhecido como gaiola de Faraday, foi formalizado por Faraday, embora observações anteriores tenham sido feitas por Jean-Antoine Nollet, em 1754, e Benjamin Franklin, em 1755, sem, no entanto, desenvolvê-las. O segredo está na forma como os elétrons, as partículas que carregam eletricidade, se comportam em materiais condutores. Quando um campo elétrico externo atinge um condutor fechado, como uma gaiola de metal, os elétrons livres nesse material se reorganizam de tal maneira que cancelam o campo elétrico dentro da estrutura. Em outras palavras, o metal cria um escudo elétrico, distribuindo as cargas de modo que o interior permanece neutro e protegido. Hoje, o que ele demonstrou com um eletroscópio e algumas placas metálicas está presente nas mais modernas tecnologias. Quando você entra em um elevador e seu celular perde o sinal, você está experimentando uma gaiola de Faraday. Quando um carro é atingido por um raio e você continua seguro lá dentro, é porque a estrutura metálica ao seu redor dispersa a carga elétrica pela carcaça, sem permitir que ela entre no interior do veículo, dissipando-a para o solo através dos pneus do carro. Um dos usos mais estratégicos dessa invenção está na proteção de equipamentos sensíveis à interferência eletromagnética. Computadores em centros de dados, equipamentos de ressonância magnética em hospitais e até salas de segurança em governos utilizam o conceito de gaiola de Faraday para isolar sinais e garantir que nenhuma informação entre ou saia sem controle. E a aplicação não se limita a proteger pessoas ou máquinas. A própria construção de cabos de alta tensão e até fones de ouvido usa o conceito da gaiola de Faraday em miniatura. O cabo blindado, por exemplo, é envolvido por uma malha de fios metálicos que impede que ruídos elétricos interfiram no sinal de áudio ou dados que estão sendo transmitidos. Hoje, cientistas desenvolvem ambientes inteiramente isolados, chamados de salas anecoicas eletromagnéticas, baseados no princípio da gaiola de Faraday. São locais onde nenhum sinal entra ou sai,
usados para testar dispositivos eletrônicos, radares, micro-ondas e até para proteger informação sensível contra a espionagem industrial. O princípio da gaiola de Faraday não se limita apenas ao mundo físico, também é simbólica, uma barreira entre o controle e o caos, entre a precisão e a interferência. Cada vez que um médico analisa uma ressonância magnética sem distorções causadas por aparelhos externos, ou um laboratório garante que uma experiência científica não seja afetada por sinais do ambiente, há uma espécie de reverência silenciosa ao que Faraday construiu. Ainda há um elemento curioso nessa história. A gaiola de Faraday não bloqueia campos magnéticos estáticos, como os da Terra. Campos magnéticos estáticos são aqueles permanentes, sem variações com o tempo, diferente dos campos magnéticos alternados, como os de tomadas ou motores elétricos. E isso é proposital. Por isso, para bloquear magnetismo, são necessárias outras técnicas, como o uso de materiais ferromagnéticos ou blindagens com múltiplas camadas. Mesmo assim, a gaiola de Faraday é incrivelmente eficaz contra um amplo espectro de ameaças elétricas e eletromagnéticas, de descargas atmosféricas à espionagem de sinais de rádio. Sua eficiência é tão grande que até testes militares de resistência a pulsos eletromagnéticos, EMP, armas capazes de destruir sistemas eletrônicos inteiros, usam versões da gaiola de Faraday para proteger centros de comando e dados sensíveis. Agora, pensemos num cenário de crise global. Um ataque eletromagnético paralisa satélites, bloqueia sinais de comunicação, desativa redes elétricas inteiras. Em um cenário como esse, a única coisa entre o caos absoluto e a continuidade da informação crítica seria uma gaiola de Faraday. Centros militares, hospitais, todos contam com essas estruturas para proteger equipamentos vitais. Elas são projetadas para resistir a impulsos de altíssima intensidade, criando um escudo absoluto contra a destruição eletrônica. E o curioso é que você, mesmo sem saber, pode construir uma em casa. Pegue seu celular, envolva-o completamente em papel alumínio e tente ligar para ele. Sem sinal. A malha metálica, por mais simples que pareça, já é suficiente para interromper as ondas eletromagnéticas que trafegam pelo ar. Agora, amplie essa lógica para grandes escalas. Redes de cabos blindados que conectam edifícios inteiros, salas de conferência em embaixadas completamente isoladas, cofres digitais que armazenam dados sigilosos. Todos operam com o mesmo princípio que Faraday demonstrou há quase 200 anos, com um eletroscópio primitivo. Agora pense em aviação. Cada avião comercial que cruza o céu carrega em sua fuselagem uma gaiola de Faraday embutida. Isso é essencial para evitar que os passageiros sejam afetados por descargas elétricas, especialmente quando a aeronave atravessa tempestades. Quando um raio atinge um avião, o que acredite é mais comum do que se imagina. A corrente elétrica se distribui pela superfície metálica da aeronave, circula externamente e se dissipa sem penetrar na cabine. Você está voando a milhares de metros do solo, em meio a um campo elétrico gigantesco, e ainda assim pode beber seu café tranquilamente. E no campo médico? Ele também foi profundamente transformado por esse conceito. Máquinas de ressonância magnética, por exemplo, são extremamente sensíveis a interferências. Qualquer sinal de rádio, campo elétrico próximo ou mesmo variações nos equipamentos ao redor podem comprometer os exames. Por isso, essas salas são construídas com blindagens que seguem o conceito da gaiola de Faraday. Paredes revestidas com cobre, portas seladas magneticamente. Tudo isso para garantir que apenas a informação captada do corpo do paciente seja registrada, e nenhuma outra. Na indústria de eletrônicos, o conceito é ainda mais presente. Celulares, computadores, microprocessadores e até chips de cartão bancário passam por testes em minis gaiolas de Faraday durante o processo de fabricação.
Isso garante que funcionem corretamente mesmo em ambientes saturados de radiação eletromagnética, como centros urbanos repletos de antenas, redes Wi-Fi e sinais de rádio. Na verdade, até o simples ato de aquecer a comida no micro-ondas é um espetáculo de engenharia guiado pela gaiola de Faraday. Você já reparou naquela malha metálica na porta do aparelho? Ela não está ali por acaso. Aquela grade é desenhada com precisão milimétrica para impedir que as micro-ondas escapem do interior da câmara. A verdade é que o mundo moderno seria impraticável sem esse princípio. Agora, avancemos para um cenário ainda mais delicado: os carros autônomos. Esses veículos, que se dirigem sozinhos com base em sensores, GPS, câmeras e inteligência artificial, estão expostos a uma infinidade de sinais simultâneos. Para que o sistema tome decisões seguras, como frear antes de um pedestre ou identificar a faixa da estrada, é fundamental que não haja interferência nos sensores. Por isso, grande parte dos componentes eletrônicos desses carros são blindados individualmente com micro-gaiolas de Faraday, pequenas cápsulas metálicas que protegem chips, câmeras, sensores de radar. Cada decisão tomada pelo carro é feita em ambiente eletromagneticamente silencioso, ainda que o mundo exterior esteja repleto de barulho eletrônico. E o que dizer da proteção da informação digital? Em empresas que lidam com dados ultrassensíveis, bancos, provedores de internet, laboratórios farmacêuticos, existem cofres digitais físicos, verdadeiras salas de aço projetadas para bloquear completamente sinais de rádio. Isso impede a espionagem por dispositivos externos, como scanners de frequência ou interceptadores de sinais Wi-Fi. Esses ambientes são chamados de Tempest Rooms, referência ao programa militar americano que originou tais medidas. O objetivo é impedir que qualquer tipo de onda possa entrar ou sair. E claro, tudo se baseia no conceito de Faraday. Mas talvez uma das aplicações mais fascinantes da gaiola de Faraday esteja nas pesquisas com física de partículas em laboratórios onde experimentos delicadíssimos são realizados, como os que envolvem a observação de partículas subatômicas ou testes com propulsão magnética. Qualquer interferência externa, mesmo que mínima, pode invalidar anos de trabalho. Nesses ambientes, as gaiolas de Faraday não são apenas recomendadas, são indispensáveis. Cada parede, teto, piso e entrada de ar é planejada com precisão milimétrica para garantir isolamento completo. Estamos falando de espaços onde até a vibração do campo eletromagnético gerado por um trem que passa a quilômetros de distância pode influenciar os resultados. A abrangência das aplicações da gaiola de Faraday é tamanha que ela se tornou uma ferramenta de segurança nacional. Na construção de bunkers, centros de comando de governos e até em submarinos nucleares, esse princípio é aplicado para garantir a comunicação sigilosa e a proteção contra ataques eletromagnéticos. Em plena era digital, onde bytes valem mais que balas, proteger os dados se tornou uma prioridade de sobrevivência. E enquanto avançamos para uma era de inteligência artificial, computação quântica e redes neurais, a estrutura fundamental da proteção digital ainda é uma gaiola de metal. E aqui chegamos a um ponto inevitável. A elegância dessa invenção está justamente em sua simplicidade. A gaiola de Faraday não foi criada com o objetivo de fascinar. Ela nasceu de um desejo genuíno de entender como o mundo funciona. Michael Faraday não possuía o vocabulário sofisticado da academia, nem os títulos que hoje associamos à genialidade. Mas ele possuía o olhar atento do cientista real, aquele que observa, experimenta e nunca subestima uma hipótese simples. Em uma época em que o conhecimento poderia ser guardado como privilégio de poucos, ele preferiu torná-lo acessível. Seus experimentos foram publicados, seus desenhos compartilhados, suas demonstrações repetidas. Ele acreditava, acima de tudo, que a ciência pertencia à humanidade. A genialidade de Faraday não está apenas no que ele descobriu, está no que ele inspirou.
A gaiola de Faraday não é apenas uma invenção. Ela é uma declaração silenciosa de que o invisível pode ser compreendido. Que a proteção mais poderosa pode vir de algo tão simples quanto uma camada de metal. Um homem comum, com uma mente extraordinária, que moldou o presente e o futuro com uma ideia simples e brilhante. A gaiola de Faraday é mais do que uma estrutura. É um símbolo do conhecimento e da genialidade de Michael Faraday.